Fala fera, essa é mais uma aula sobre aplicações das leis de Newton e agora vamos falar sobre a força normal, ok? Bem, o que é força normal, pessoal? Imagina um objeto, ó, um cubinho, né, apoiado numa determinada superfície, a força peso empurra esse bloquinho para baixo. Se a força peso empurra esse bloquinho para baixo, ele empurra a superfície. E a superfície empurra ele de volta. Ação e reação. Então, a força normal é uma força perpendicular à superfície, que é uma força de reação dela. Imagina você sentado numa cadeira. Você empurra a cadeira para baixo, ação. A cadeira te empurra para cima, reação. O nome dessa reação da cadeira é força normal. Se você estivesse em pé no chão, né? Você empurraria o chão para baixo com a força igual ao seu peso e o chão te empurraria para cima com a força chamada normal. Ah, professor, então é uma força vertical para cima? Não. Ela é perpendicular à superfície. Veja um plano inclinado aqui, ó. O objeto também está inclinado, mas a normal e a superfície, elas formam 90 graus. Então, a força normal é uma força sempre será perpendicular à superfície. Veja outra situação aqui, ó, na horizontal. Se eu empurrar esse bloquinho para a parede reage e empurra o bloquinho de volta. A força que a parede empurra o bloquinho é chamada de força normal. Veja, parede vertical, bloquinho horizontal são perpendiculares. Resumindo, a força normal é uma força de reação da superfície sobre o objeto, sempre perpendicular a essa superfície e no sentido da superfície empurrando o objeto. Uma das principais aplicações de força normal, pessoal, é na balança. Quando a gente pergunta o que a balança mede, normalmente os meus estudantes respondem de primeira, o peso. Está errado. A balança não mede o peso. E se você voltar na playlist depois dessa aula e assistir a nossa aula de força-peso, ou se você já assistiu, você vai saber que esses numerozinhos daqui não são peso, são massa. Ah, então agora eu já sei. A balança mede a massa. Também não. Também não. Se a balança estiver numa situação específica, que eu vou falar daqui a pouco, até que esse valor de massa é correto. Mas a balança mede normal, gente. Você vai empurrar a balança para baixo, com a força igual ao seu peso, e a balança vai te empurrar para cima com a força chamada de normal. O que esse instrumento mede é essa força normal. Agora, se a balança estiver em repouso e na horizontal, o valor da normal é igual ao valor do peso. Se o valor da normal é igual ao valor do peso em módulo, né? Então, a normal vai indicar o valor. Esse instrumento vai fazer uma continha aqui e vai indicar a sua massa. Porque a sua massa é proporcional ao seu peso, tá? Então, pessoal, fisicamente falando, a balança não mede peso. A balança mede a normal. Em qualquer situação, a balança vai lhe dar a normal correta. Mas nem sempre a normal vai ser igual ao peso. Portanto, nem sempre ela vai indicar a tua massa correta. Vamos ver alguns casos? Dentro de um elevador é o mais fácil de mostrar. Veja bem, eu tenho uma balança, dentro de um elevador, a pessoa vai subir nessa balança dentro desse elevador. Olha só, digamos que o elevador esteja em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. É muito importante grifar isso aqui. Se a velocidade do elevador para cima ou para baixo for constante, a normal vai ser igual ao peso também. Então, o piso do elevador é horizontal, ele estando em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o módulo da normal vai ser igual ao peso. Normal e peso, mesmo módulo. Ou seja, a massa que a balança vai indicar é a sua massa real, não a massa da balança, tá? A massa que a balança indica vai ser a sua massa real, ok? Agora, e se o elevador acelerar para baixo? Quantas forças eu tenho aqui, ó? Força normal e força peso. Força normal e força peso. Se o elevador acelera para baixo,
eu diminuo essa pressãozinha que existe aqui nos seus pés, entre os seus pés e o elevador, tá? O elevador acelerando para baixo, eu diminuo essa pressão aqui. Por isso que a gente tem aquela sensaçãozinha de friozinho na barriga. Algumas pessoas têm essa sensação quando o elevador acelera para baixo. E aí, pessoal, a força resultante, que é o peso menos normal igual a massa vezes a aceleração, essa normal vai ser menor do que o peso. A normal vai indicar um valor menor que o peso. Então, a massa que a balança vai indicar é menor que a sua massa real. Ok? Porque é como se você tivesse uma sensação de leveza quando o elevador acelera para baixo. Agora, o que vai acontecer se o elevador acelerar para cima? Se o elevador subir acelerado, você continua com as mesmas forças, força peso e força normal. Só que dessa vez, quem é a favor do movimento? É a normal. Então eu vou ter normal menos peso. No caso do elevador acelerar para cima, ele pressiona o teu pé. Ele ajuda a balança a pressionar o teu pé, aumentando a normal. Como a normal fica maior, a balança vai indicar um valor de massa maior do que a sua massa real. Lembrando que não é a massa da balança, é a massa que a balança indica vai ser maior que a massa da sua massa real. Agora aqui uma situação interessante. O que aconteceria se o elevador tivesse em queda livre? A situação em que ele tivesse no alto do prédio, os cabos rompessem, o sistema de frenagem não funcionasse, o sistema de segurança, e ele tivesse em queda livre. Tudo que estivesse dentro do elevador iria flutuar. Ok? Porque todo mundo aqui estaria com a mesma aceleração, tá? Estariam caindo com a mesma aceleração, então todo mundo aqui dentro flutuaria. Ou seja, não indicaria massa nenhuma, a massa seria zero. Num elevador em queda livre, a massa seria zero. Você teria a sensação de que não existia gravidade. Você ia flutuar. Sabe como isso acontece? No treinamento de gravidade zero. Hoje já fazem isso de forma comercial. As pessoas pagam bem caro para fazer esse tipo de voo. No voo parabólico, pessoal, o avião sobe bastante inclinado. Depois, quando ele atinge um pico, uma altura máxima, ele desce, tá certo? E passa a cair. Nesses momentos de subida, no pico e de caída, vocês têm aqui essas sensações. Mas nesse intervalo aqui, você tem, que dura aproximadamente 22 segundos, você tem a sensação de gravidade zero. Não é que a gravidade não exista, você só tem a sensação e você passa a flutuar. Deixa eu mostrar esse videozinho aqui, ó, dessa empresa que eu achei. Então ele subiu, ó, agora ele está inclinando. Agora o pessoal já está lá dentro com essa sensação de gravidade zero. E agora ele vai começar a cair. A sensação das pessoas lá dentro é essa, ó. As pessoas começam a flutuar. Vamos ver um probleminha agora, ó. Agora o gato está sob a balança e dizendo: diga que eu não sou gordo. A balança: tá, você não é gordo. Ele diz: obrigado. O que a gente não é capaz de fazer sob pressão? O que eu falei? Você exerce uma pressão na balança, você exerce uma força na balança, pressiona ela para baixo e ela te empurra para cima. Qualquer coisa que altere essa pressão vai alterar o valor da massa, tá certo? Então nesse problema, Garfield é o personagem na história anterior. É reconhecidamente um gato malcriado, guloso e obeso. Suponha que o bichano esteja na terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, isso é importante. Apoiada no solo horizontal, isso é muito importante também. Veja, a balança está em repouso e na horizontal. Considere que na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão que é exatamente igual ao seu peso, tá, gente? De 150 newtons. Essa é a força que o gato faz na balança. São feitas as seguintes afirmações. O peso de Garfield na Terra tem intensidade de 150 newtons? Sim. O peso é exatamente a força que o gato faz sobre a balança. Então está correta. O item 2. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade de 150 newtons?
Então a força da balança vai ser 150 newtons? Sim, porque a balança está em repouso e na horizontal. Lembra que eu falei? Nesse caso, o módulo da normal e da força-peso são iguais. Então o 2 também é verdadeiro. 3. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação e reação? Não. Por quê? Porque ação e reação acontecem em corpos diferentes. O peso é exercido sobre Garfield e a força que a balança também exerce sobre ele são duas forças no mesmo corpo. Como são duas forças no mesmo corpo, não constituem um par ação e reação. Então, é falso. Tá certo? Então, apenas 1 e 2 são corretos. Vamos ver outro problema. Agora, eu tenho um homem de 70 quilos. Vou marcar aqui, ó, 70 quilogramas é a massa do homem. Está em cima de uma balança dentro de um elevador. Determine qual é a indicação da balança. Quem é a indicação da balança, pessoal? É a força normal, tá certo? A indicação da balança é sempre a força normal. Só que ele quer a indicação da balança quando o elevador estiver subindo com essa aceleração. Vamos ver como funciona? Então o elevador vai estar subindo. A aceleração é essa. Vamos calcular o peso do corpo. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade. O homem tem 70 kg, vezes a gravidade 10. Ele disse aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso do homem é de 700 newtons. Esse valor vai ser o mesmo para o problema todo, porque o peso do rapaz não muda. Agora, quando ele sobe, olha o sentido do movimento para cima. Aí eu vou fazer normal menos peso. Normal a favor menos peso contra. Igual a massa vezes a aceleração. A normal é justamente a indicação da balança. O peso é 700. A massa é 70. E a aceleração desse problema é 3. 70 vezes 3 é 210. Menos 700 passa para o outro membro mais 700. 700 mais 210, 910 newtons. Perceba, a balança não indicou a massa dele correta, porque a balança vai estar indicando 91 kg. Se o peso é 910 e a gravidade é 10, a massa que estaria apontando aqui na balança seria de 91 kg. Não é a massa dele correta. Como nós falamos durante a aula, quando o elevador acelera para cima, aumenta a pressão no seu pé, e a balança indica um valor maior do que o real. Agora, o elevador subindo com velocidade constante, eita, presta atenção, ó, velocidade constante. Nessa situação, pessoal, o valor da normal é igual ao valor do peso em módulo. Se a normal e o peso em módulo têm o mesmo valor, ele vai valer 700 newtons, tá certo? Então, seja no repouso ou seja em movimento retilíneo uniforme, o valor do peso da normal em módulo é igual. No problema seguinte, o elevador desce com essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, veja o sentido do movimento, ó, para baixo. Então, o peso a favor menos a normal contra, tá? Sempre façam essa relaçãozinha entre a força e o movimento. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, massa aceleração. O peso é 700 newtons, a gente já tinha calculado. A massa é 70 kg, está anotado aqui em cima, e a aceleração é 1. 70 vezes 1, positivo, passa para o outro lado, negativo. O menos normal vai para a direita, positivo. 700 menos 70 é 630 newtons. Lembra do início da nossa aula? Quando o elevador desce, ele te dá uma sensação de leveza. Ele diminui a pressão entre você e o piso, fazendo com que a balança indique um valor menor do que o real. Veja, se o seu peso real é 700, com o elevador acelerando para baixo,
ele marcou 630. Isso equivaleria aqui na balança a 63 kg, que é um valor menor do que o real. Então, quando o elevador acelera para cima, a balança marca mais do que o real, e quando acelera para baixo, marca menos que o real. Se tiver em repouso ou com velocidade constante, marca o valor real. Em queda livre, eu falei para vocês agora há pouco, não existe marcação na balança. Por quê? Porque os corpos aqui dentro flutuam. Então a indicação da normal é igual a 0. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre uma delas, né? Sobre a aplicação das leis de Newton, falando sobre força normal. Como nas outras, eu indico que você assista a playlist completa, como nós estamos indicando aqui. Tá certo? Gostou? Dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilha com a sua turma para a gente ficar feliz. Aquele abraço.